Olá, meus amados. Hoje, dia 9 de janeiro de 2025, quinta-feira, depois da Epifania do Senhor. Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Queridos irmãos e irmãs, conhecemos essa passagem aqui quando, em geral, quando nós vamos à Terra Santa e de forma especial à sinagoga, às ruínas da sinagoga de Cafarnaum, muitas vezes nós lemos também esse texto aqui. Desculpe, falei bobagem, não foi isso não. Aqui Jesus está em Nazaré, não em Cafarnaum, me perdoem o equívoco. O padre erra também, né? Então vamos lá. Então aqui o texto diz que Jesus volta para a Galiléia com a força do Espírito. O que está se referindo aqui São Lucas? A tentação no deserto, que está exatamente em Lucas, no capítulo 4, que é exatamente o capítulo que nós estamos lendo no Evangelho de hoje, versículos de 1 a 13. Então conta da tentação quando Jesus é tentado no deserto, nós conhecemos bem. Então depois da tentação ele volta. E a fama dele já começa a se espalhar, segundo São Lucas. Aí ele vai, então, para Nazaré. Lembremos, eu sempre gosto de lembrar as cidades importantes da vida de Jesus. Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde ele se criou, Cafarnaum, onde foi sua missão, e Jerusalém, onde ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus e derramou o Espírito Santo. Então nós estamos vendo aqui Jesus indo para a sua cidade, Nazaré, na região da Galileia. E como de costume, o dia sagrado para os judeus é o sábado. Então, todo judeu ao sábado vai à sinagoga. Jesus era judeu, foi à sinagoga. E ele se levanta para fazer a leitura, porque era uma coisa comum, qualquer membro da Assembleia poderia levantar e fazer a leitura. Depois poderia, né, existia às vezes aqui uma explicação, mas tinha um mestre da lei, por exemplo, um sumo sacerdote, que ia explicar, mas era possível também que todos partilhassem, falassem alguma coisa. Então dão a Jesus o rolo, a gente fala o livro, mas não era livro como a gente conhece hoje, página com página, eram rolos de papiro. Talvez, se não fosse papiro, era pergaminho, mas eram enrolados. Então, Jesus abre aquele rolo, tá certo? E aí ele vai ler a passagem de Isaías 61, versículos de 1 a 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então, esse texto aqui é um texto messiânico. Tudo isso vai acontecer quando tiver a presença do Messias. Então, quando o Senhor termina aqui, fica todo mundo olhando para ele, esperando o que ele vai falar, porque afinal de contas ele fez a leitura, então todos estão olhando, aguardando ansiosamente que Jesus diga alguma coisa. E ele simplesmente diz: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Muitos poderiam entender o quê? O Messias está chegando, alguns poderiam compreender, de fato, ele é o Messias, mas nós vamos perceber que ainda não está claro para o povo, ainda que Jesus fale de forma muito clara.
Porque esse texto era um texto de Isaías 61, é um texto messiânico, que fala da vinda do Messias. Então, automaticamente, dá a entender, sim, que logo no começo Jesus já revelou, mas o coração deles estava duro, ninguém conseguia, né? O coração endurecido, não conseguiam perceber o que realmente Jesus estava falando. Mas vai dizer o texto que todos davam um testemunho dele, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Então, a pregação de Jesus conquistava as pessoas. E é isso que vai acontecer. Nós vamos notar que esta passagem aqui nada mais é do que o cumprimento da profecia messiânica, Jesus dizendo: Eu sou o Messias. Mas até ele dizer e o povo compreender, como a gente brinca, vai um queijo e uma rapadura, né? Porque o povo ainda vai, tanto é que Jesus acaba sendo condenado. Então, ainda que vejam o que Jesus faz, porque tudo isso daqui que ele leu, ele vai fazer. Ele vai ser consagrado com a unção. Lá no batismo, que nós vamos celebrar agora domingo, o Espírito Santo vem sobre ele. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção. Então, o Espírito Santo vem. Para fazer o quê? Para anunciar a boa nova. Boa nova, a palavra em grego é evangelion, portanto, o evangelho, aos pobres. Depois enviou-me a proclamar a libertação, e aí Jesus vai fazer tudo isso. Ele vai libertar os cativos, ele vai curar os cegos, ele vai libertar os oprimidos, ele vai proclamar o ano da graça do Senhor. Então, tudo aquilo que está na profecia de Isaías, Jesus vai cumprir, deixando claro que ele é o Messias. Ainda volto a dizer que tenha o povo depois dificuldade de reconhecê-lo como tal e muitas vezes até de segui-lo, e no final acabaram acusando e condenando o Senhor. E, Senhor, nós pedimos que este Espírito que foi derramado sobre nós no dia do Espírito, no dia do nosso batismo, que este mesmo Espírito convença o nosso coração, que o nosso coração se alegre com a Tua presença em nossa vida, vivendo ainda este período do Natal que encerra agora, Senhor, no próximo domingo com o Teu batismo, que nós possamos realmente viver esta alegria do batismo do Senhor, viver esta alegria do nascimento, do Natal do Senhor, tudo aquilo que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, fez para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.